Bom, pessoal, vamos lá, né? O tempo urge. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos começar a falar sobre o sistema de capitalização composto. Trago como uma problematização para a gente aprender a recalcular, então, valores de dívida, né? Então, eu tenho uma dívida para pagar, ou eu tenho uma duplicata, existe um vencimento, como que a gente recalcula? Como que nós podemos antecipar esse pagamento? Como nós podemos postergar esse pagamento? E para isso vai envolver muitas vezes a conversão de taxa, que é isso que vocês estão questionando. Então, para que possamos realizar esses cálculos de dívida, de renegociação, nós buscamos o nosso conhecimento que nós já temos, nós precisamos, então, expandir essas aplicações. Então, a gente pode falar em antecipação de duplicata, pagamento em atraso, renegociação de dívida. Então, essas operações financeiras faz parte do cotidiano do gestor financeiro na administração, nesse fluxo de caixa, né? Verificando se eu preciso captar recursos para fazer alguns pagamentos ou se eu renegocio. E normalmente essa renegociação, ela é realizada utilizando juros, taxa. Ninguém posterga pagamento sem esse cálculo. Hoje nós vamos experimentar esses cálculos utilizando o HP. Então, como eu falei para vocês na aula passada, quem puder, né, comprar, ou quem não puder comprar, baixar o aplicativo, e quem puder comprar e também quiser baixar o aplicativo, é muito usual, muito fácil, né, para usar, para poder utilizar. Eu recomendo bastante, que auxilia muito nos nossos cálculos, tá? Podemos até fazer um exemplo. Eu trago aqui uma experimentação, eu trouxe esse do milhão do Thiago Nigro, não é propaganda do livro, é só para mostrar a questão do 1 milhão. Né? Vocês já refletiram, pensaram sobre a possibilidade de juntar esse 1 milhão, de se tornar milionário? Torna-se milionário quem consegue guardar dinheiro. Primeiro, quem consegue ganhar, depois quem consegue guardar e consegue investir esses recursos. Então, essas operações de quanto eu tenho, quanto eu consigo guardar, durante quanto tempo, nós vamos trabalhar na HP. Então, a HP vai nos dar a possibilidade de nós conversarmos em que sentido? Quanto eu preciso guardar periodicamente, mensalmente, para que daqui 10 anos, 5 anos, 1 ano, 30 anos, que eu consiga ficar milionário? Sempre pensando que existe pelo menos uma taxazinha, né, de juro envolvida nessa operação. Para que a gente possa fazer isso, nós vamos recorrer às fórmulas algébricas da matemática financeira. Eu trouxe estas duas, existem outras, né? A básica, que é montante, é capital mais juros. Mas eu trouxe essas duas só para frisar para vocês que esse expoente n, ele já nos sugere que nós estamos falando do sistema de capitalização composto, tá? Então, quando vocês têm esse exponente, né, essa exponenciação, então é a fórmula de juros compostos. Esse 1 mais i é um fator de capitalização, né? Um fator que está multiplicando por ele mesmo. Então, se no juros simples o n multiplica o i, nos juros compostos, esse n ele vem como uma exponenciação. Como eu já disse para vocês ali no chat, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a resolução de exercício para que vocês possam, então, finalizar a atividade de estudo 1 e vai dar um suporte muito bom também para a realização da atividade de mapa. Para isso, eu vou pedir para que vocês se concentrem aqui comigo, não é complexo, mas se você se perder um pouquinho, pode ser que dificulta daí o entendimento, tá ok? Então, vamos lá, todos comigo. A nossa atividade é essa. Uma empresa, prevendo não conseguir liquidar uma duplicata de 10 mil, solicita prorrogação de 3 meses para liquidar. Sabendo que a taxa de juros é de 2,5, pede-se qual o valor que a empresa precisará para liquidar a dívida. Qual o valor do juro devido nessa operação, né, em razão dessa postergação de pagamento. Então, olha só, a gente leu o exercício. O que eu preciso que vocês façam, como eu falei na nossa aula gravada? Nós lemos o exercício, vamos identificar os valores destes exercícios
E depois nós vamos identificar qual é a melhor fórmula que nós vamos utilizar para a realização dele. Então, olha só, nós temos uma duplicata no valor de 10 mil. Nós vamos jogar ela 3 meses para onde? Para frente, né? 3 meses para frente. Se eu quero um valor lá na frente, então eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Estes 10 mil, neste exercício, ele é valor presente ou ele é valor futuro? Neste exercício, esses 10 mil é valor presente ou é valor futuro? Respondam para mim. A taxa de operação é 2,5 ao mês, 2,5 por mês. E o período de postergação é 3 meses. Então, isso ajuda bastante. Ó, eu tenho uma taxa mensal e um período mensal na mesma unidade de tempo. Ótimo. Então, o I é 2,5, o 3 é o N, e isso, como vocês estão dizendo, o 10 mil, neste caso, é valor presente, porque eu procuro um valor lá na frente, 3 meses depois. Então, olha só, professor, esses 10 mil poderia ser valor futuro? Poderia, se eu falasse assim, que eu quero antecipar 3 meses. Então, se eu procurasse um valor antes, se eu fosse antecipar, então eu estaria procurando um valor presente e esse valor seria futuro. Deu para entender? Então, se eu tenho que analisar o valor presente ou o valor futuro em relação ao que eu quero. Então, olha, eu vou jogar esses 10 mil para frente. Então, 10 mil é presente e eu procuro um valor futuro. Exatamente isso. Então, como eu tenho que 10 mil é presente, N é 3 meses, taxa é 2,5. Olha o que o exercício fala. Qual o valor que a empresa precisará para liquidar? Então, o que o exercício está pedindo? O valor futuro. Então, eu preciso procurar uma fórmula que me dê o valor futuro em juros compostos. Então, a fórmula que eu vou buscar é aquela que tem um expoente, tá bom? O exercício, eu coloquei essa palavra composta entre parênteses, por quê? Porque se o exercício não disser se é simples ou composto, será composto, tá? Mas hoje eu trouxe aqui composto porque é a nossa live, né? Sobre esse tema de sistema composto, de capitalização composta. Então, deixei claro aqui. Então, vamos identificar qual é a fórmula. Eu já faço pela HP também, tá? Então, pela fórmula algébrica, é essa, de montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Essa exponenciação. Aquela fórmula que é I vezes N seria de sistema simples, tá? Não pode ser. Não pode ser de sistema simples. Tem que ser de sistema composto. Então, tem que ser essa fórmula de exponenciação. De novo, a gente precisa localizar uma fórmula composta. E a gente identifica as fórmulas compostas com esse fator de exponenciação, tá bom? Então, essa é a fórmula. Pode ser que no livro, né, nas suas atividades, numa avaliação, ao invés de aparecer o M, é FV. Então, por isso que eu até coloquei do ladinho ali, ó, o que eu procuro é o FV, que a fórmula, neste caso, ela é montante. Então, ó, montante é a mesma coisa que valor futuro, tá? É só nomenclatura diferente, né? Para uma mesma coisa. E capital é a mesma coisa que valor presente. Então, a gente lê o exercício, identificamos os valores, buscamos uma fórmula. Nós precisamos substituir na fórmula. Então, vocês já me apontaram que 10 mil é capital, que é o valor presente, substitua ali. 1 mais a taxa, lembrando, né? Lembrando que a taxa tem que estar em unitária, né? Porque esse símbolo de percentual não tem na fórmula. Então, tem que pegar 2,5 dividir por 100 para poder pôr na fórmula algébrica, tá bom? Elevado a 3. Pessoal, quem fez até aqui, acabou a matemática financeira. Agora para frente, é resolução de matemática, né? Então, a gente tem um parênteses e uma multiplicação. Então, nós vamos, como eu tenho o número 1 e o número 0,025, tudo número sem letra, nós vamos somar. Então, 1,025 elevado a 3, exponenciação, né? Então, a sua calculadora pode ser elevada. Se for uma calculadora básica, você tem que fazer 1,025 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, 1,025 vezes 1,025 vezes 1,025.
depois da exponenciação, que você vai multiplicar por 10 mil. Então, o valor que deverá ser pago se eu jogar esse título 3 meses depois, eu não vou pagar só 10 mil, vou ter que pagar 10.768,91. Dependendo do cálculo que você fizer, vai dar 90, 91, tá? Não se preocupa com questão de arredondamento. Este caso dará mesmo 91, mas pode ser que ali você, né, utiliza um pouco mais ou um pouco menos de casas decimais, daí pode acabar dando um pouquinho de diferença no final. A letra B pergunta o quê? Qual é o juro? Olha, se 10 mil é o valor da duplicata e eu vou pagar 10.768, qual é o juro da operação? 768, né? Então, o juro da operação da letra B é 768,91. Para eu complicar um pouquinho, né? Eu vou trazer a fórmula para vocês. Ó, o juro da operação é calculado como? Você pode já fazer desse jeito, só dos 10.700 menos os 10 mil, mas se o exercício não pedisse, né, o valor futuro e pedisse diretamente só o juro, você também poderia fazer pela fórmula algébrica lá. Usa a fórmula de juros que tem o fator de exponenciação, substitui os valores na fórmula, soma dentro do parênteses, eleva a 3, subtrai o 1, resolve dentro desse colchete. Por último, que você multiplica, tá? Professora, precisa ser feito assim? Não, não precisa. Eu só coloquei que é uma forma de nós mostrarmos aqui como que a gente pode resolver isso, ok? Antes de eu ir no próximo exemplo, vamos usar a HP? Vamos fazer juntos pela HP para nós vermos como que calcula? Eu vou entrar aqui. Se vocês tiverem com o aplicativo de vocês, ótimo. Se não, né, nós podemos fazer aqui junto, não tem problema. Vamos fazer este exercício juntos, usando as funções financeiras da HP? Então, né, você vai teclar um na sua calculadora para ligar ela, né? CLX vai limpar visor. Vocês vão clicar na tecla laranja FCLX para limpar os registros que tenha na memória de mais, menos, vezes, dividir. E FXY invertido para limpar a memória financeira, tá bom? Para limpar a memória financeira. Pronto, agora essa calculadora está pronta para fazer o cálculo. Nós vamos seguir, gosto de seguir de acordo com a sequência do exercício. O exercício me deu qual número? O exercício me deu 10 mil. Esse 10 mil, ele é o quê? Ele é valor presente. A gente utiliza a tecla CHS, pessoal, sempre antes de usar valor presente, simplesmente para eu mostrar para a calculadora que é uma saída de caixa, tá? Então, eu acostumei o quê? Sempre que eu vou usar a tecla valor presente, eu uso o CHS. Para que mesmo, professora? Só para mostrar para a calculadora que é uma saída de caixa. Então, 10 mil, CHS, 10 mil é o quê? É o valor presente. 3 é o quê? É o prazo, então 3N. E a taxa? A taxa na HP não divide por 100, então é 2,5 mesmo, e isso é o I. Aperta a tecla I. Olha lá, e informei para ele que é a taxa. O que eu estou pedindo? Estou pedindo o valor futuro. Tecla aperta a tecla de valor futuro. Pronto, a HP já me deu o resultado. Vamos fazer de novo, juntos? Ó, CLX limpa visor, FCLX limpa registro, FXY invertido limpa minha memória financeira. Está pronto para fazer. Primeiro número que aparece no exercício, 10 mil é o valor presente. Então, CHS, PV. 3 é o próximo número. Ele é o quê? Prazo. 2,5, ele é o quê? Taxa. O que eu quero calcular? Valor futuro. 10.768. Se por acaso você quiser calcular o juro pela HP, ele não vai calcular porque não tem a tecla juro aqui em cima, tá? Aí eu sugiro ou você fazer a diferença com relação ao capital, ou você calcular pela fórmula do juro, mas caso você queira fazer pela HP, nós vamos apertar a tecla aqui, ó, RCL, para a gente fazer um resgate do valor presente, RCL PV. Ou seja, eu trago de novo para minha memória o valor presente.
Como o valor presente está negativo e o valor futuro está positivo, eu somo. Teclinha de mais. Aí ele já sai o valor do juro, tá? Então, você pode calcular assim, você pode usar a fórmula algébrica para calcular novamente os juros, ou você pode simplesmente pegar o juro e tirar do montante, tá? Do capital em relação ao montante, tá bom? Tá, estão pedindo para eu repetir novamente. Deixa eu voltar no meu emulador. Então, ó, CLX limpa memória, o visor, perdão, FCLX limpa registro, FXY limpa artigo. Eu acho que no livro tem, mas caso contrário, vamos lá. Então, você tem que primeiro achar o valor futuro. Então, ó, 10.000 CHSPV. Depois, 3 é o N, 2,5 é o I. Peço o valor futuro. Ah lá, ele trouxe para mim o valor futuro. Calculou, respondeu a primeira letra. Para eu calcular o juro, eu preciso pegar esse valor futuro e tirar do meu capital. Então, ó, aperta a tecla RCL, que nós vamos fazer um resgate de valores. Nós vamos resgatar quem? O PV. Então, RCL, aperta PV. Ah lá, apareceu o valor presente na sua tecla. Como na memória da calculadora já ficou que 10.700 é valor futuro, e você resgatou na memória da calculadora que 10.000 é o valor presente, nós vamos somar. Professora, por que nós vamos somar? Porque você está vendo que esse 10.000 está negativo? Então, se eu colocar subtração, ele vai para 20.000. Então, como eu tenho valor futuro positivo, valor negativo para valor presente, eu somo. Aperta a tecla mais. Aperta mais. Pronto, esse é o valor do juro da operação, tá bom? Deixa eu remover agora esse daqui e vou colocar novamente o slide para a gente dar sequência. Ok, então aqui nós temos o valor do juro, aqui, né? Se vocês, só para deixar no visor, se vocês quiserem depois, né, voltar a assistir a live, fica gravado, tem aqui os comandos da HP, tá? E tem os comandos do valor futuro também, deixei guardadinho, inclusive limpar memória, limpar registro, tá tudo guardadinho aqui nos slides, tá bom? Bom, agora nós vamos àquele momento esperado por vocês. Essa ação 2, nós vamos utilizar aquele termo capitalização que eu já vi vocês falando aqui no chat e que vai ajudar bastante, tá? Na hora de fazer exercício. Então, vamos lá. Prevendo não conseguir liquidar a duplicata de 10.000, que vence de hoje a 4. Então, olha, de hoje até 4 meses vence essa duplicata. Você propõe pagá-la de hoje a 6 meses. Então, olha, ela vence no mês 4, vamos dizer assim, a partir de hoje, daqui 4, e eu vou pagar daqui 6. Esses 10.000 vence lá no mês 4. Como eu vou pagar no mês 6, como eu vou pagar 2 meses depois, eu não vou poder pagar pelo mesmo valor. Vai ter juros. Juros de quanto? Juros, conforme está informado aqui no exercício. Qual o valor devido na data da liquidação, ou seja, lá no mês 6, sabendo, então, que agora a taxa cobrada é de 36 ao ano, capitalizado mensalmente. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho uma taxa que é capitalizada mensalmente. Liga o pisca-alerta. Pessoal, todas as vezes que você ver uma taxa, 36%, como está aqui, qualquer outro percentual, seguido dessa palavra capitalizada, pisca-alerta, tá? Pisca-alerta por quê? Porque vem, nesse momento, uma operação que nós precisamos fazer, que é tirar a linearidade dessa taxa. Todas as vezes que a unidade de tempo da taxa, como essa, que é o ano, for diferente da capitalização mensal, ó, taxa anual juntada ao capital por mês. Como ela está em ano, mas ela é juntada ao capital por mês, então essa taxa de 36 é o que nós chamamos de taxa nominal. O que é taxa nominal? É aquela que está escrita, que está contratada, mas não é utilizada nas fórmulas, não é calculada, tá? Então, de novo, toda vez que o período da taxa, como essa, anual, junta-se ao capital num período diferente, que é mensal, ó,
ela é por ano, mas junta-se mensal. Então, essa taxa de 36 é nominal. Assim como na atividade, no mapa pode ser 7% ao ano, capitalizado diário, 18% ao mês, capitalizado quinzenal. Então, todas as vezes que o período da taxa for diferente do período da capitalização, é taxa nominal. Não podemos utilizar essa taxa de forma alguma, jamais. Taxa nominal não pode ser utilizada. Então, eu preciso achar o que nós chamamos de taxa efetiva. Como que eu faço isso, professora? Acompanhem comigo. Se ela é ao ano, mas junta-se todos os meses, eu sou obrigada a achar uma taxa mensal. Não quero nem saber se o exercício eu preciso de uma taxa diária, se eu preciso de uma taxa anual, mensal, bimestral, não importa a taxa que eu vou precisar no exercício, acompanhem comigo. Se a taxa que está lá é anual, mas junta-se aos meses no capital, eu sou obrigada a achar uma taxa mensal. Então, você vai pegar a taxa anual, que é de 36, divide por 12 e acha-se 3% ao mês. Isso não é conversão de taxa. Não é conversão de taxa. É achar uma taxa efetiva. É retirar a linealidade. Então, acompanhe comigo. Se o exercício deu 36 ao ano, mas juntou o capital todos os meses, eu sou obrigada a achar uma taxa mensal que agora eu já achei, que é 3% ao mês. Acabou. Essa taxa de 3% ao mês é a efetiva, é a cobrada, é a calculada, colocada nas contas, colocada nas fórmulas, né? Utilizada para fins de apuração de valores. Aquela de 36 não pode usar em hipótese alguma, porque ela é nominal. Achamos a taxa efetiva, certo? Agora eu tenho uma taxa efetiva mensal. Vamos voltar ao exercício? O exercício, ele fala assim para mim, que eu vou pagar 10 mil, só que ele vence no mês 4, só que eu vou pagar no mês 6. Esse valor lá no mês 6, eu procuro um montante, concordam comigo? Porque eu tenho um valor no 4, procuro no 6. O 6 é depois, então eu procuro um montante. Então, se eu procuro um montante, o 10 mil é capital. Qual é a taxa? É 3. Posso usar 36? Jamais. Mesmo que o exercício falasse assim, 36 ao mês, capitalizado diariamente, eu não poderia usar aquela mensal, porque ela é nominal. Então, toda vez que aparece a palavra capitalizado, você primeiro acha efetiva, que aqui eu achei. Graças a Deus, nesse caso, né? A efetiva que eu achei é mensal. Joia! Por quê? Porque do mês 4 para o mês 6, eu tenho quantos períodos? 2. Cuidado com isso, tá, gente? Ó, o enunciado falou no mês 4 e vai pagar no mês 6. E o N é 2. Perceberam isso? Por quê? De novo, os 10 mil vence no 4, mas eu vou pagar no 6. Eu vou pagar juro de quanto tempo? De 2, para levar do 4 ao 6. Tá? Então, o período é 2 e a taxa é 3%. Substituímos o valor na fórmula, somamos 1 com 0,03. Por que nós podemos somar? Porque os dois são só números, dá 1,03. Depois de somado, a gente eleva a 2 ou multiplica 1,03 por ele mesmo 2 vezes. E daí, o resultado nós multiplicamos por 10 mil. Então, do mês 4 para o mês 6, que são 2 meses depois, ao invés de pagar 10 mil, nessa taxa contratada de 36 ao ano, será cobrado uma efetiva de 3 ao mês, então dará 10.609, tá? Taxa nominal não usa. Precisa achar a efetiva. Achamos a efetiva, podemos utilizar essa efetiva, então, no cálculo da operação. EAD, unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.